Metodologia do Ensino de Libras, Unidade 3. Olá! Apresentamos, nesta unidade, uma introdução sobre instrumentos de avaliação em língua de sinais em crianças surdas. As autoras Ronice Quadros e Karina Rabelo Cruz, que se destacam neste assunto, apresentam questões metodológicas na avaliação em língua de sinais. Vejam o livro destas autoras. Este livro tem 3 capítulos. O primeiro fala sobre o processo de aquisição de língua de sinais pela criança surda. O segundo sobre instrumentos de avaliação de língua de sinais a partir de uma investigação experimental. E no terceiro, as autoras mostram as técnicas de intervenção. Então, nesta unidade, vamos explicar especificamente instrumentos de avaliação a partir de uma investigação experimental. Esta questão é mais prática. São estratégias didáticas para avaliação em língua de sinais nas crianças surdas. As autoras explicam que o instrumento de avaliação da língua de sinais, IALS, foi fruto de uma investigação realizada no período de 2002 a 2007. Estes instrumentos foram aplicados em 120 crianças surdas, divididas em 2 grupos, um com aquisição precoce até 4 anos e outro com aquisição tardia, após 4 anos. Essa investigação apontou pontos interessantes sobre avaliação de língua de sinais. Níveis de linguagem expressiva e compreensiva. Uso de classificadores. Uso de referências. Narração de fatos em sequência lógica. Quantidade de fatos narrados a partir de uma história. No processo, foi realizada uma avaliação de linguagem para fundamentar e identificar o que está adequado e o que necessita ser adquirido para uma possível intervenção. São várias formas de avaliar a linguagem. O professor pode escolher a avaliação, informal ou formal e, até mesmo, ambas. Na avaliação informal, o professor pode fazer observações nos desempenhos linguísticos da criança durante jogos, brincadeiras e conversas entre seus pares, seus pais, surdos adultos em vários contextos e espaços. Quanto à avaliação formal, o professor pode observar o comportamento linguístico através da aplicação de instrumentos de avaliação padronizados. Esta avaliação
oferece segurança, pois o professor pode identificar o nível de desenvolvimento linguístico de acordo com a faixa etária, e analisar de acordo com o uso de itens fonológicos, do vocabulário e sintáticos, a imersão linguística e ainda fazer comparativo dos dados. Sobre o processo de aquisição de linguagem em diferentes períodos do seu desenvolvimento linguístico. Dessa avaliação formal, existe dois tipos: avaliação somática e avaliação formativa. A avaliação somática quantifica o conhecimento da criança. Esse tipo de avaliação é muito importante para analisar o desenvolvimento dela, cuja característica principal envolve a aplicação de testes de múltipla escolha. A aplicação desse tipo de avaliação é simples e possibilita identificar aspectos específicos, mas não descreve o processo. A avaliação formativa é uma descrição do processo que avalia o crescimento e a evolução, bem como as necessidades da criança. Como pensar no caso das crianças surdas? Precisamos pensar na avaliação somativa, que indica o nível de compreensão e de produção de aspectos linguísticos que demonstram o processo de aquisição de linguagem. A partir dos dados da avaliação, podemos realizar uma intervenção no processo. Para o melhor desenvolvimento linguístico das crianças surdas. No IALS, a avaliação somática tem foco na avaliação da linguagem compreensiva. E a avaliação formativa é para avaliar a linguagem expressiva. Resumindo, a avaliação somativa é igual à linguagem compreensiva. A avaliação formativa é igual à linguagem expressiva. A criança demonstra seus conhecimentos linguísticos em atividades propostas pelo professor, que apresenta figuras coloridas e histórias sinalizadas por um professor surdo, relacionadas aos cotidianos do dia a dia da criança. Ainda temos as etapas da avaliação para 3 fases. De acordo com Ronice Quadros e Karina Cruz, são elas: aplicam-se as tarefas de demonstração, aplicam-se as tarefas de avaliação. Estas tarefas de demonstração e de avaliação são idênticas no formato de apresentação, mas diferenciam-se em relação ao conteúdo sinalizado e à quantidade de tarefas. Durante a aplicação das tarefas de demonstração, o professor deverá explicar, esclarecer e demonstrar para a criança de como realizar a tarefa com o objetivo que a criança entenda bem o trabalho proposto. Na avaliação da linguagem expressiva, a criança assiste 2 vezes a uma cena de um desenho animado, como Tom e Jerry. E deverá narrar a história para outra pessoa que não assistiu ao desenho. O desenho, como parte integrante da avaliação,
tem o propósito de atrair a criança para a tarefa. Nesta avaliação, há uma etapa, pois não há demonstração da tarefa como na avaliação de linguagem compreensiva. É necessário o uso de câmera para filmar ou narrar da criança na realização da tarefa. Necessário ter TV ou computador para que a criança possa ver o desenho animado. Nesta tarefa, a ficha de respostas da avaliação da linguagem expressiva. Não esquecer que o desenho animado deve ser apresentado à criança no mínimo 2 vezes para que a criança possa narrar a história com mais detalhes. A criança deve se apresentar narrando a história para surdo adulto fluente em língua de sinais que não tenha assistido o desenho animado. Nesta tarefa, o professor e o surdo adulto não devem perguntar sobre o desenho animado. A avaliação de linguagem expressiva, que é descritiva, o professor deverá considerar os seguintes aspectos linguísticos e discursivos para a análise. Nível fonológico. Considera-se os parâmetros como configurações de mão, movimento, locação, orientação e expressões faciais. Nível semântico. Considera-se vocabulários, sentenças produzidas de acordo com o desenho animado, ou seja, coerências, sentidos significativos na narração. Nível morfológico. Considera-se as classes de sinais produzidos pela criança. Substantivos, verbos, advérbios e conjunções. Nível sintático discursivo. Considera-se a estrutura de sentenças com classificadores, narração, organização dos fatos e quantidade de fatos. Vocês já estudaram estes níveis gramaticais em disciplinas de Libras. Vamos estudar o material valioso apresentado no material didático e ir às atividades do fórum e questionário sobre como aplicar os instrumentos de avaliação em língua de sinais? Bons estudos!